Vamos resolver essa nossa questãozinha sobre a saúde agora. É bem bacana porque a gente vai ver uma característica específica da banca CESP, que é a cobrança do pois. Pois é um conectivo clássico? Não. Já adianto para vocês o que CESP entende pelo pois. CESP entende que o pois é a condicional trocada, que o que era consequência se transforma em conclusão. E assim, ó, eu já vi mais de 20 questões, sem mentira, nos últimos tempos, em que coloca o pois e é sempre a mesma lógica. Ela faz essa inversão e aí depois questiona: ah, isso é a conclusão. E é uma questão que não é difícil, mas se eu não souber isso que a gente vai ver agora, já era para mim. Então eu tenho: a saúde é uma fonte de riqueza, pois as pessoas saudáveis são muito trabalhadoras e as pessoas trabalhadoras sempre enriquecem. Julguem o próximo item. Vamos para o tradicional. Eu vou colocar o meu P. O que é o meu P? Eu vou colocar que é a saúde. A saúde, tal. Isso daqui, ó, é o meu P. O que é o meu Q? Pessoas saudáveis são trabalhadoras. Então, eu vou colocar aqui que pessoas trabalhadoras. Mas, professora, isso que a senhora está elencando como proposições simples não são nem proposições. Eu sei, é para fazer rápido, não perder tempo. Vocês também podem e devem fazer isso no dia da prova. Ganhem tempo. Esse é o meu P, esse é o meu Q. Coloquem o que é o meu ganhar tempo. É vocês utilizarem palavras estratégicas para não ficarem escrevendo toda a proposição. Vocês vão ver que tem proposições de 2 linhas. Então eu não vou perder tempo e ficar passando a proposição de 2 linhas. Coloca 2 palavrinhas no meio que sinalize para vocês que é essa a proposição. Que foi o que eu fiz aqui. E eu tenho mais uma. As pessoas trabalhadoras sempre ficam ricas. Então, para simplificar, não vou colocar isso. Vou colocar só ricas. Vamos escrever o que eu tenho. P. Deixa eu só colocar aqui o R. Então, P, pois, vou escrever, deixa eu ver, aqui do lado, aqui, ó. Eu tenho assim, ó. P, pois, que, ó o meu conectivo, E, R. Isso é o que a banca quer que vocês escrevam. Que vocês transformem esse conectivo no pois. Sim, é isso, a condicional é o pois. Mas, e agora prestem atenção. O pois eu troco. Isso vem para cá e isso vem para cá. Porque ele me dá uma relação inversa. O que acontece? A minha proposição fica assim, ó. Q e R é P. Isso daqui é a resposta certa, tá? Isso daqui não. Não com o pois. Com o pois é isso daqui. O que a gente sabe? Que isso daqui são os meus argumentos, as minhas causas. Argumentos, causas. E eu sei que isso daqui é a minha conclusão para essa estrutura de questões. Então, ele me deu essa proposição aqui. E o que a questão quer saber de nós? Se a saúde é uma fonte de riqueza, é a conclusão. A saúde é meu P, né? Aqui, ó. Daqui ela. Ela é a conclusão? Sim. Porque eu escrevi e eu lembrei que o pois eu faço essa jogadinha. Portanto, essa questão está certa. Uma questão difícil? Não tanto. Preciso saber a manha? Sem dúvida. Sem dúvida. Se eu não soubesse essa questão do pois, primeiro é que eu já fico na dúvida como representar o pois. E depois eu tenho que trocar e depois saber que o que
sempre estar depois da condicional, é a minha conclusão. Isso é padrão? Sim, galera. É muito padrão. É o que eu falei para vocês. No geral, eles vão trocar o enunciado, mas a lógica e o que eles vão questionar é se o que fez a troca se transformou na conclusão. Então, vamos torcer muito para que caiam várias questões assim e para que vocês saibam e lembrem desse pega-ratão. Mais uma. Fechamos, ó. Marquei para vocês. CESP, pois é. Isso daqui, ó. Trocar, tá? O P para quê? Vou recapitular. O que CESP entende? Que o Q vai para P e que esse P é a conclusão. Em resumo, é isso. Próxima questãozinha. O que nós temos aqui? Então, é uma questão de 2018, bem recente. Julgue o seguinte item relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. A proposição. A construção de portos deveria ser uma prioridade do governo, dado que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Aí ele me pergunta se essa proposição aqui, que eu vou sublinhar para vocês, pode ser representada por P e Q, onde o P e o Q são proposições simples. O que vocês acham? Essa é uma questão mais fácil. Não tem nenhum pega-ratão aqui escondido. Onde é que eu tenho meu P? Na minha primeira afirmação. Na minha primeira, tudo que eu posso classificar como verdadeiro ou falso é uma proposição simples. Então, onde é que tem a minha primeira antes de chegar no conectivo? A construção de portos deveria ser uma prioridade do governo. Ponto. Aí ele vem com o conectivo. Dado. Jesus, professora, quem disse que o dado é um conectivo? CESP disse para vocês e vocês vão engolir. Dado não está na minha tabelinha. Não estou nem aí para tua tabelinha. Dado e imagine que eu estou falando como a malvada da prova. Dado, vocês entendam como uma condicional, como um ou. Dado não tem, deixa eu pensar como explicar para vocês. Eu não tenho significado específico, mas para esse contexto, o dado está servindo como uma causa e consequência. E só aqui eu já tenho a resposta, porque ele me disse que é o E. Eu posso considerar que o meu conectivo é o E? Não, nunca um dado vai ser, a palavra dado nesse contexto vai significar um E. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Porque eu imagino que vocês estejam assim, olhando feio. O que ela está falando, eu não entendi. Se a gente, por exemplo, usar o E, vai ser uma frase. Hoje o dia está bonito e eu vou caminhar. Conectivo E. Agora, se eu trocar, ó, dado que hoje o dia está bonito, eu vou caminhar. Mudou porque uma se tornou consequência da outra. Não é eu somar coisas. Eu somar coisas é eu comi arroz e feijão. Juntei. Arroz aqui, feijão aqui. E outra coisa bem diferente é eu falar assim: dado que eu comi arroz, eu também comi feijão. Ah, aí eu ter comido feijão foi em função de eu ter comido arroz. Então, uma é condicional, outra é o E. É difícil perceber a relação do dado? Mais ou menos. Mas se eu não identificasse que é causa e consequência, eu tenho certeza que não é o E. Portanto, aqui eu já sei que a minha questão está errada, porque não é uma relação de soma. Vamos ver o resto. Por vias marítimas é uma forma bastante econômica. É só o conectivo mesmo. Eu não lembrava se era uma questão com mais proposições, por exemplo. Era vocês conseguirem perceber que isso não é. Portanto, essa alternativa está errada. Isso não é verdadeiro. Ok? Próxima questãozinha. O que nós temos aqui? Considere as proposições P e Q a seguir. P.
todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para o tribunal B ou é para o tribunal C. Já vou representar. Então, eu vou falar que esse é o A e que eu tenho B e C. Ó, recapitula comigo. Todo o processo, tá, que tramita no A, é isso, ó, todo que tá no A. Eu posso ter algum só no A, mas todo que tá no A, ele ou vai para o B ou vai para o C, certo? Seria uma outra forma de vocês entenderem, assim, do A ou vai para o B ou vai para o C. Aqui, ó, passei a caneta. Vamos para quê? Para a próxima proposição. Todo processo que tramita no C é enviado para o tribunal B. Opa, ele disse que ou ele vem para cá, e o que vem para cá, o que ele faz? Vupt, ele vem para cá. Em resumo, tudo vai parar no B. Seria mais ou menos assim, ou vai para o B ou vai para o C. O que veio para o C, volta para o B. Eu fiz isso só para tornar mais ilustrativo, mas o conteúdo é aqui, ó. É esse vindo para cá. O que ele me diz? Que aguarde um momento. A partir... Não encontrei nenhuma TV na sua casa. Disparou o Siri no meu celular. Ouviram? Se vocês ouviram vozes, não é... Vocês não estão doidos e não é nada da banca tentando tirar a atenção de vocês. Foi só o meu celular que ativou. Se um processo for iniciado no tribunal A, então com certeza ele vai tramitar no tribunal B? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente viu aqui que ou ele vai para o B ou ele vai para o C, e quando ele for para o C, ele, vamos usar um termo mais da engenharia, vai desembocar no B. Portanto, essa questão está certíssima. Não é uma questão difícil também. O que eu precisei? Interpretação. Ela seria difícil porque ela foge um pouquinho. Ela coloca um subconjunto dividido por 2, porque dentro do A eu tenho o B e tenho o C, e do C ele vai para o B. Mas, professora, mas eu não sabia disso dos conjuntos. Não tem problema, mas vocês podem tentar entender. Não fiquem tão presos. Sim, vocês precisam ter modelos, mas quando sair do modelo, usem o que vocês têm como certo. Não, eu sei que se é todo, ele é dentro. Se ele me falou que é o B e o C, eu vou dividindo. Vão usando adaptações. Não fiquem tão inseguros em relação a questões novas também. Porque isso acontece. Então, vão ter algumas questões que são padrão? Sim, teremos. Vão ter algumas questões que eu não sei. Eu sei que é de conjuntos, mas eu nunca vi com um subconjunto dividido. Usem a capacidade de vocês, eu confio em vocês, eu sei que vocês vão conseguir. Tentem ficar presos na regra e adaptar para as questões novas que muitas vezes, sim, a banca traz e que vocês vão se deparar, e mais, que pode ser uma questão chave entre quem foi aprovado lá em primeiro, já pensou? Em primeiro, segundo lugar, e os alunos que talvez foram aprovados, mas não ficaram em uma boa classificação. São essas, no geral, são bem as questões não previsíveis que dão, assim, digamos, a colocação, que são decisivas para a colocação dos aprovados. E vocês viram que eu já contei que todos vocês vão ser aprovados, tá? Olha a responsabilidade que eu coloquei. Fechamos essa. Vamos para a próxima. Eu tinha deixado espaço, mas essa a gente já sabe. Considere as proposições P e Q a seguir. É a mesma? Não é a mesma. A historinha é a mesma, mas a partir dessas proposições, julguem o item. Se um processo não tramita no tribunal C, então ele também não tramitará no tribunal B? Vamos voltar para cá. Então, ele está me falando assim, ó. Vou fazer melhor o esquema aqui para vocês entenderem.
e do C ele vem para cá. Só para ficar mais claro, porque esse desenho aqui já está bem riscado. O que ele disse para nós? Que se um processo não tramita no tribunal C, ele não vai tramitar no B? Nunca! Porque o processo nem precisa ir para o C. Ele pode ir direto para o B, tá aqui, ó. Vai para o B ou vai para o C. Se for para o C, vai para o B. Mas eu jamais preciso que ele vá para o C e vá para o B. Isso não existe. Então, um processo que não tramita no C, sim, ele pode muito bem só tramitar no B. Portanto, essa questão está errada. Aqui, sabemos. Próxima. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Ai, professora, eu já não entendi conjuntos de premissas de um argumento. Ele está falando para ti assim, ó. Meu brother, sister, nós estamos trabalhando com o que eu combinei com vocês lá no início, com argumentação lógica. É isso, ó, falou de conjuntos, falou de premissas, falou de argumento. Só faltava falar de validade. Aí sim fechava esse bloco de questões. Então agradeçam quando ele coloca isso para vocês, digam muito obrigada, porque é exatamente isso que eu preciso para saber que o que está sendo cobrado nessa questão é o que eu trabalhei com vocês até agora. Fechando esse comentário, vamos para cá. O que ele nos diz? Se Pedro não é músico, então André é servidor da BIM. Se André é servidor da BIM, então Carlos não é um espião. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca da lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. Ai, professora, que questão difícil. Essa é mais complicadinha, mas aguentem firme, ó. A gente já está quase chegando no fim dessa aula. Então vamos pegar um pouquinho mais pesado aqui. Tem mais formas de resolver essa questão. Eu vou trabalhar com vocês em um esquema que eu gosto muito de trabalhar. Porque o quê? A gente tem o que se chama silogismo lógico hipotético, que é a próxima questão também, que quem já viu ou quem lembra da teoria ou quem nunca viu, o que é o silogismo? É quando eu tenho condicionais, no geral duas proposições ligadas por condicionais, a minha conclusão é o resultado da primeira proposição com a última. Deixa eu mostrar, seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho um P para um Q. Um Q que vai para um R. A minha conclusão obrigatoriamente vai ser isso. Essa é a conclusão. E essas duas devem ser iguais. Vamos transformar isso em um enunciado. Eu vou falar que P hoje é segunda. Eu vou falar que Q tenho aula. Eu vou falar que o R é tenho fome. E tudo isso é verdade. O que eu tenho escrito aqui? Se hoje é segunda, tenho aula. Se tenho aula, tenho fome. Logo, o que eu posso concluir? Isso daqui. Que se hoje é segunda, tenho fome. Isso é um modelo, sempre, é teoria pura. Eu vou tendo condicionais, mas, ó, cuidado, a última, deixa eu voltar aqui, ó. A última da primeira deve ser igual dessa. E aí eu posso ir tendo vários argumentos. A minha conclusão sempre vai ser a primeira e a última. É exatamente o que acontece aqui. Mas se eu for trabalhando assim, eu demoro um pouquinho mais. Então eu vou deixar para a próxima questão resolver por
Silogismo. Essa daqui eu vou simplificar esse esquema para que fique mais fácil e visível para vocês. Vamos resolver agora. Tá, já sabemos que tá certo, mas isso não serve de nada para nós. Nós temos que aprender a resolver. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar minha primeira. Ó. Se Pedro não é músico, então André é servidor. O que vai ser o meu P? O meu P é Pedro, músico. O que é o meu Q? André, servidor. O que é o meu R? Carlos, espião. Fazendo por esse esquema que eu vou trabalhar com vocês, o que eu teria? Se Pedro não é músico, então eu vou colocar assim. Pedro, professor. E agora eu resolvi esse problema hoje à tarde com uma aluna e ela me falou assim: ai meu Deus, Pedro professor, eu não vi que o exercício falava que o Pedro era professor. É que o exercício não falou que o Pedro é professor. Só a partir do momento que ele me disse que o Pedro não é músico, eu não sei o que ele é, mas eu vou falar que o Pedro é professor. Porque se o Pedro for professor, ele não é músico. Então, se o Pedro é professor, o que eu sei? Que o André Abin. Se o Pedro for professor, o André da BIM. E sei lá, coloquem o que vocês quiserem. Professor, estudante, qualquer coisa, desde que ele não seja músico. Mas eu também posso considerar que o Pedro seja músico. Se o Pedro for músico, o que eu sei? Se Pedro não é músico, o André é servidor. Logo, se o Pedro for músico, eu sei que o André não é servidor, então eu vou falar que o André agora é professor. Então eu coloquei isso daqui, ó, aqui para vocês. Vamos para a segunda. Se André é servidor da BIM, André é servidor da BIM aqui. Tá, ele tá me dando alguma informação. Se André for servidor da BIM, o que eu sei? O Carlos não é espião. Então, eu vou colocar aqui o Carlos. Se ele não é espião, vou inventar uma coisa. Eu vou falar que ele é cantor. O Carlos é cantor. Muito bem, esquematizei. O que eu tenho que fazer? Vou para a terceira. E ele me diz assim, ó. Olha, sinto muito, mas o Carlos é espião. E agora estragou tudo. Porque se o Carlos é espião, o que ele acabou de me dizer? Que isso daqui não existe. Porque isso daqui seria um esquema com o Carlos cantor. A partir do momento que o Carlos é espião, tudo isso é mentira. Logo, o que eu sei? Eu sei que o Pedro é músico e que o André, não sei se ele é professor, mas eu sei que o André não é servidor da AB. Descobri. O que o exercício perguntou para nós? Se a proposição Pedro é músico for a conclusão desse argumento. Sim, isso daqui eu não sei, mas eu sei que Pedro é músico. A partir disso que ele foi me falando, essa é a minha conclusão. Então ela está certa. Eu não sei se vocês já trabalharam com essa estrutura. É uma estrutura um pouquinho diferente. Não é difícil e sempre dá certo e poupa um pouquinho de caminho. É uma terceira, quarta maneira de trabalhar argumentos, da gente trabalhar argumentação lógica, misturando tudo isso que a gente já viu, conjuntos, dedução. Se eu não resolvesse assim, eu poderia sim resolver da maneira mais tradicional. Vou resolver com vocês agora, que eu imagino que seja a maneira que muitos de vocês já sabem. E aí eu vou provar como que isso dá certo também. O que eu vou fazer? Agora sim, eu vou colocar que o meu P é Pedro, músico. Eu vou colocar que o meu Q é André, servidor. E eu vou colocar que o meu R é Carlos, espião.
que é a nossa tarefa aqui? Sempre vai ser descobrir o valor das proposições simples a partir das compostas. Aí ele me deu, eu vou chamar essa de 1 e essa de 2. Essa 1, essa 2. E essa daqui é a minha conclusão. Conclusão não, ela é uma dica, eu vou colocar. Dica, conclusão, tanto faz. Vamos escrever a 1. O que eu tenho aqui na 1? Se, falou em si, coloca condicional. Pedro não é músico. Assim, essa daqui é a negação, tá? Pedro não é músico. O que eu sei? Que André é servidor. Essa eu já sei. 2. O que ele me diz? Se André é servidor, Carlos não é espião. Carlos não é espião. Eu tenho que colocar a negação na minha proposição composta. E aí ele vem e me diz assim, ó, meu amigo, a dica que eu dou para ti é que o Carlos é um espião. Logo, ele me falou que isso é verdade. O que é o meu trabalho? É encontrar essa e essa resposta. Eu tenho que descobrir as informações do P e do Q, porque o R ele já me deu. Como que eu faço para descobrir o meu P e o meu Q, se são verdadeiros ou falsos? A partir das proposições compostas. Então, vamos ver o que eu sei. Eu sei o R. Eu vou para cá, que eu tenho informações sobre o R. Se o R não negado é verdadeiro, o R negado é o contrário, é falso. Para isso ser verdade, e a gente sempre considera que ele está falando verdades, tá? O que eu preciso, para isso ser não, isso é uma verdade. O que o meu Q tem que ser? Ou verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, vai dar VF, que é a nossa amiga condicional Vera Fischer. Vera Fischer é falsa, não pode ser. Então, eu acabei de descobrir que o meu Q tem que ser falso. Por quê? Porque o Q tem que ser falso para dar F com F, que é V. Então, vamos descobrir o meu Q. Agora, eu venho para cá. Eu já sei o que. O que é falso. Se o que é falso, o que eu preciso que o P seja? Mesma coisa que aqui, eu preciso que o P seja falso. Porque senão dá o VF e eu sei que o VF é F. Então, não posso. Se o meu P negado é falso, logo o meu P é verdadeiro. Agora sim, posso verificar o que ele me disse. E o que ele disse? Que a proposição Pedro é músico, se ela for uma conclusão, isso é válido. Pedro é músico? Sim, isso é verdade. Isso é válido. Portanto, está certo. Essa foi a segunda forma de resolver. Vocês acharam o quê? Mais difícil? Ai, como eu gostaria de estar com vocês agora. É muito bom, às vezes, ter um contato maior com os alunos, porque eu consigo ter um retorno se está difícil, se está fácil. Às vezes, o EAD dá uma... Como é que eu vou dizer? Ele traz muito mais vantagens, sem dúvida, pela questão do deixa eu assistir mais uma vez, deixa eu assistir isso à noite, pela manhã. Isso são vantagens, assim, inquestionáveis. Eu prefiro 1000 vezes o EAD. Mas para o professor é o contrário. Para o professor, no geral, para conseguir dar o ritmo da aula, é melhor estar no presencial. Mas o aluno, na minha opinião, o EAD traz mais vantagens pelos motivos que eu já combinei com vocês. Assim, por que eu falei isso? Porque eu queria comentar o quanto que essa questão pode ser fácil ou difícil para alguns de vocês. Quem já está mais habituado a resolver por essa última maneira, a gente sabe que é uma questão bem básica. Quem já está habituado com isso daqui, tá? Nesse modelo aqui. É bem básica. Não teve nada de anormal, a gente consegue resolver fechando os olhos e comendo pipoca com brigadeiro. E tomando chimarrão. Agora, quem já... Ai, eu não sei muito bem, aí já senti um pouquinho mais. E ainda eu apresentei para vocês aquela primeira maneira, que é o quê?
Podemos usar isso sempre? Sim. Vocês vão colocando as proposições e vão vendo o que é consequência do que. É uma maneira simplificada de aplicar um silogismo. Para não ficar só o P, que, P. Ok? Vamos para mais uma e aí vocês estão liberados. O que nós temos na nossa última questão de hoje? Uma questãozinha bem difícil. Não, mentira. Não é difícil porque eu tenho medo que vocês desistam e não assistam ao fim dessa aula. Fiquem aqui que essa questão é assim, ó, facílima. Não, ela é difícil. Mas eu quero que vocês fiquem aqui. Então, vamos ler. Considere as seguintes proposições. E aí a gente já vê pelo tamanho da questão. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo interferir na sua gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. P2. Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, a popularidade do governo vai cair. Q1. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco. Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá. Jesus. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a respeito da lógica de argumentação. Ó. O argumento em que as proposições Q1 e Q2 são as premissas. E a conclusão, olha, está me falando da Q1 e da Q2. E a conclusão é a proposição. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, se o governo não interferir na sua gestão, a popularidade do governo cairá, é um argumento válido. Primeira dica, onde é que está a maldade dessa questão? Sem dúvida, no tamanho do enunciado. Aqui, praticamente, eles jogaram para nós um texto que eu precisava de um sumário de tantas informações. Mas quando vocês vão olhar para as questões, vocês percebem que nós podemos fazer, sabe o quê? Juntar tudo isso e ser malandrinhos como eles foram com nós. Porque eu não preciso abrir essa questão em 500 proposições. Porque se eu considerar todos os conectivos, a gente vai ficar assim, ó, P, Q, E, e eu vou todo o alfabeto de proposições simples. Olhem o que eu vou fazer. Q1. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco. AP1. Se a empresa causa... Olha, tudo isso. E agora vem aquele momento. O que eu faço para simplificar? Primeiro, vejam, comecem de trás para frente. Ele dá para nós que a conclusão é isso daqui, ó. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir nela até o cairá. Antes do cairá, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó. Eu vou considerar tudo isso como uma preposição. Aqui, ó. Oh, nossa. Eu vou considerar isso daqui o meu P. Tá, professora, mas tem o C, tem o E. Deixa assim, que é o que ele junta aqui. O que eu tenho outra informação é o governo é fraco. Vou tentar colocar em proposições para vocês visualizarem. O que eu consideraria como P? O primeiro, ó. Se a empresa... Isso daqui, ó. Eu considero um P. Eu vou considerar um Q. A segunda informação que ele me diz o quê? Que o governo é fraco. Então, isso é P. Governo fraco é o quê? E eu tenho mais alguma informação? Tenho. Que o governo vai cair. E agora eu vou ser justa com vocês. Como é que eu fiz para linkar isso daqui? É minha mãe mandou e aí eu escolho 3 e resolvo? Não, galera. Vão pelos verbos. Isso ajuda muito. Deixa eu ver assim, ó, tentando simplificar. Imagina que é uma pessoa embananada tentando falar alguma coisa. Aquela pessoa que ela fala, ela vai, ela volta. Tal, o que a pessoa está tentando me dizer? O que esse exercício está tentando trazer para vocês? É
que a empresa causa prejuízos, que aí o governo é fraco e que se o governo for fraco, ele vai cair. Passem assim, ó, limpem a questão de vocês. É isso que ele diz. Ó, se a empresa causar prejuízos, o que vai acontecer? Isso daqui, ó, blé, 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 blé. Não me importa. Eu sei que, por sua vez, o governo será fraco. E se o governo for fraco, ele vai cair. Quando eu falo isso para vocês, eu resolvo, eu limpo toda essa teoria que eu não sabia nem por onde começar. Agora eu resolvo. O exercício quer saber a Q1 e a Q2. Então eu vou escrever assim, ó. Q1 e Q2. A Q1 ele tá me falando o quê? O P condicional Q. Que se acontecer isso, então o governo é fraco. O P2, o que ele me diz? O Q pro R. Ó, que se o governo for fraco, o que acontece? A popularidade cai, que é o R. Mas, professora, nem conectivo tem. Tem a vírgula. E a vírgula serve como um conectivo, como a minha condicional. Porque ela me traz uma relação de causa e consequência. É o que eu falei para vocês lá no meio da aula. Não esperem que CESP coloque para vocês um centão. Se vocês estão esperando isso, vocês acabaram de esperar o Papai Noel chegando lá em dezembro. Porque ele existe, mas ele não vem, não é o Papai Noel que a gente acreditava quando era criança. CESP não usa centão, CESP usa vírgula, CESP usa pois, CESP usa o que ela quiser. Por quê? Porque a gente sabe que a condicional é uma relação de causa e consequência. E a partir do momento que vocês identificarem causa e consequência, é a condicional. É o que aconteceu aqui. Então, eu tenho isso e ele quer saber Não, mentira. Ele diz para mim que a conclusão disso... Olha só, o silogismo lógico que eu falei para vocês. Eu vou passar aqui a limpo porque não tem espaço. Então, o que é a conclusão disso? Se esses dois são iguais, a minha conclusão vai ser o primeiro e o último. O que é o primeiro? Que se a empresa blé, 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 prejuízos, o que acontece? Ela vai cair. Então, é isso que ele me diz aqui? Sim. Que se a empresa blé, 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 prejuízos, ela vai cair. Isso é um argumento válido? Validíssimo, porque ele está 100% dentro do silogismo lógico hipotético, que é a partir de proposições compostas ligadas por condicional, a minha conclusão é válida quando ela é a primeira e a última. Portanto, nós ficamos com a alternativa certa. Ok, pessoal? Sim, ok. Então, eu passei um pouquinho do tempo de vocês. Espero não tê-los assustado. Essa não é uma das aulas mais fáceis que nós teremos no curso, mas ela é necessária. E tenho certeza absoluta que vocês vão se deparar com pelo menos umas 2 questões que estarão dentro desse bloco. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, bons estudos e venham nos acompanhando que nós temos mais questões e mais resoluções com conteúdos diversificados, que foi o que eu fiz aqui para vocês. A gente, juntou várias coisas.